Imaginem encontrar a pessoa que mais te humilhou na vida escolar, e ela continuar te tratando como lixo, sem saber quem você realmente se tornou. Essa é a história de como uma vingança silenciosa destruiu completamente a vida de duas pessoas arrogantes. Fiquem até o final porque a reviravolta vai deixar vocês de queixo caído. Meu nome é Lucas Silva, tenho 35 anos, e esta é a história mais satisfatória da minha vida. Tudo começou quando a empresa decidiu fazer uma grande festa de aniversário. Era o 50º aniversário da companhia, então seria um evento gigantesco com centenas de convidados. Eu estava empolgado, especialmente porque minha esposa Ana iria comigo. Naquela manhã, Ana fez um penteado lindo e vestiu um vestido claro que a deixava radiante. Coloquei o terno que ela havia escolhido para mim e perguntei como ela estava. Você está incrivelmente linda, respondi encantado. Com Ana ao meu lado, nos dirigimos ao local do evento, um salão enorme no coração de São Paulo. Quando chegamos, o lugar já estava lotado. Funcionários de todos os departamentos, executivos, diretores, todos trajados elegantemente. Era típico de uma grande corporação ter uma festa desse porte. Enquanto cumprimentava alguns colegas e trocava palavras cordiais, uma voz familiar me fez congelar. É você, Lucas? Virei-me e lá estava ela. Sara, minha ex-colega de escola, a garota que transformou minha vida escolar em um inferno absoluto. Ela ainda mantinha aquela beleza arrogante, mas agora seus olhos carregavam o mesmo desprezo de 20 anos atrás. Faz tempo, não é? O que você anda fazendo? Todos estão curiosos, já que você nunca aparece nas reuniões da turma, ela disse com um sorriso sarcástico. Antes que eu pudesse responder adequadamente, Sara já começou a falar sobre si mesma. Me casei há 5 anos. Meu marido é um funcionário de elite que estava encarregado de uma filial no exterior até recentemente. Hoje ele está sendo reconhecido como funcionário excepcional da empresa. Parabéns, respondi educadamente, surpreso ao descobrir que o marido dela trabalhava na mesma companhia. Mas Sara franziu a testa, irritada. Não preciso de parabéns de alguém como você. Que tipo de trabalho você tem? Está associado à empresa de alguma forma? Antes que eu pudesse explicar, ela acenou com a mão, completamente desinteressada. Não importa. Você provavelmente trabalha em alguma fábrica subcontratada, sendo apenas um graduado do ensino médio. Sim, eu trabalho em uma fábrica, comecei a dizer, mas Sara já havia se virado, perdendo completamente o interesse. Um operário de fábrica como você nem deveria estar aqui. Apenas fique quieto no canto e não se envergonhe, ela cuspiu as palavras enquanto se afastava em direção a um homem alto de terno caro. Esse devia ser Marcos, seu marido. Enquanto eu observava, Sara apontou na minha direção e começou a falar algo com Marcos. Os dois olharam para mim e começaram a rir. Senti Ana apertar minha mão, preocupada. Não se preocupe, sussurrei para ela, mas por dentro, memórias dolorosas começaram a voltar. Vocês precisam entender meu passado para compreender por que o que aconteceu a seguir foi tão importante para mim. Quando eu estava no ensino fundamental, minha mãe ficou gravemente doente. Meu pai, que sempre foi um funcionário exemplar, perdeu o emprego por causa da recessão econômica. Nossa vida mudou da noite para o dia. Meu pai começou a beber para escapar da realidade. Perdemos nossa casa e nos mudamos para um apartamento minúsculo de um quarto. Como estudante, eu crescia, mas não podíamos comprar uniformes novos ou materiais escolares. Tinha que usar roupas usadas de parentes distantes. Isso me tornou alvo de piadas cruéis na escola. E Sara? Ela era a líder do grupo que me atormentava. Bonita, popular e absolutamente cruel. Ela instruiu a turma inteira a não falar comigo. Ninguém ousava desafiá-la, então o bullying continuou implacável até a formatura. No dia da formatura, Sara me chamou e perguntou com um sorriso maldoso: para qual escola você vai? Seria bom se conseguisse um uniforme usado dessa vez. Irritado com as provocações constantes, respondi com a verdade. Não vou precisar. Não vou para o ensino médio. Vou trabalhar. Sara riu tão alto que chamou a atenção de outros alunos. Não acredito que você nem tem dinheiro para ir ao ensino médio. Bem, faça o seu melhor, seu pobre graduado do ensino fundamental. O que ela não sabia era que eu tinha um plano. Consegui um emprego em uma fábrica de máquinas, a única empresa disposta a contratar um garoto de 15 anos. Mas eu também me matriculei em uma escola noturna. Trabalhava durante o dia, estudava à noite. Era exaustivo, mas eu tinha colegas mais velhos na fábrica que me apoiavam como se eu fosse filho deles. Depois de me formar no ensino médio, planejava continuar apenas trabalhando, mas meus colegas sêniores me aconselharam diferente. Agora que você se formou, tente estudar o máximo que puder. Eles me falaram sobre programas de bolsas e apoio da empresa para funcionários. Fiquei emocionado com a preocupação deles e decidi ir para a faculdade. Escolhi um curso relacionado ao negócio da empresa e me dediquei completamente. Ganhei várias certificações, pesquisei áreas especializadas, e quando me formei, voltei para a empresa com conhecimento e experiência que poucos tinham. Foi lá que conheci Ana. Ela era gentil com todos, tinha um sorriso que iluminava o ambiente, e gradualmente me apaixonei por ela.
Para minha surpresa e alegria, ela também estava interessada em mim. Nos casamos alguns anos depois e construímos uma vida feliz juntos. O que eu não sabia na época era que Ana era filha do dono de um grande fabricante de dispositivos semicondutores. A empresa que me aceitou como graduado do ensino fundamental era uma das fábricas do pai dela. E ao longo dos anos, através do meu trabalho duro e das inovações que desenvolvi, a empresa cresceu exponencialmente. Há 2 anos, quando o pai de Ana se aposentou, eu assumi como presidente. Sim, o operário de fábrica que Sara tanto desprezava agora era o presidente da empresa onde o marido dela trabalhava. Voltando à festa, enquanto eu e Ana tentávamos nos afastar para um canto mais tranquilo, Sara e Marcos nos interceptaram novamente. Você ainda está aqui? Sara disse com desdém. Marcos olhou para mim de cima a baixo como se estivesse avaliando um inseto. Este é o colega de escola operário de que você falou? Marcos perguntou a Sara. Ele tem a audácia de comparecer à festa de aniversário da empresa, sendo apenas um operário de fábrica. Então Marcos começou a analisar meu terno. Para um operário, ele está usando um terno bom. Mas está arruinado porque ele é um operário. É realmente embaraçoso ter alguém assim como colega de escola. Sara concordou imediatamente. É embaraçoso? Imagine, ele tem sido operário de fábrica desde que abandonou o ensino médio. São 20 anos sendo apenas um operário. Uau, isso é realmente inacreditável, Marcos respondeu rindo. Eles então olharam para Ana ao meu lado. Então esse operário conseguiu se casar. O que sua esposa faz? Sara perguntou com malícia. Ela trabalha no mesmo campo que eu. Nos conhecemos no trabalho, respondi honestamente. Sara e Marcos se entreolharam e começaram a rir descontroladamente. Um casal suando no campo fazendo trabalho braçal. É o par perfeito para um incompetente como você. Eles não estavam apenas me insultando, estavam zombando da minha esposa, uma completa estranha para eles. Senti a raiva ferver dentro de mim. Por favor, parem de falar assim, eu disse firmemente. Mas Sara me olhou como se eu fosse algo repugnante e virou as costas. Marcos me afastou como quem espanta uma mosca irritante. Se continuarmos falando com você, as pessoas podem pensar que sou um operário local como você. Poderia ir para outro lugar? Falar com alguém como você pode pegar mal para mim? Marcos disse com desprezo. Eu estava tremendo de raiva, mas como adulto, tentei me controlar. No entanto, Sara não havia terminado. De agora em diante, se nos vir, não se aproxime, ok? Meu marido é um diretor educado em Harvard, muito acima de alguém insignificante e incompetente como você. Essas palavras trouxeram de volta todas as memórias dolorosas do ensino médio. Anos de bullying, humilhação e desprezo. E agora, mesmo como adultos, ela continuava com a mesma arrogância, acreditando que não haveria consequências. Foi quando senti a última gota da minha paciência se esgotar. Bem, seu marido estará desempregado a partir de amanhã, eu disse calmamente. Sara ficou surpresa por um momento, depois explodiu em uma risada alta. Meu marido desempregado? Do que você está falando? Você perdeu a cabeça. Por que um operário como você teria qualquer poder sobre meu marido? Isso é porque eu sou o presidente da empresa, respondi com tranquilidade absoluta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sara me encarou atônita, depois começou a rir nervosamente. Você, presidente, não seja ridículo. Você está dizendo isso só porque meu marido é um diretor de Harvard e você quer superar isso? É mentira. Não é mentira, respondi sério. Mas Sara claramente não acreditava. Marcos deu de ombros, incrédulo. Casada com um marido que inventa tais fantasias, você deve ser uma esposa, e tanto, ele zombou enquanto se afastava. Enquanto observava as costas dele se afastando, eu tremia de raiva. Ana pousou uma mão gentil no meu ombro. Ouvi tudo, mas não é bom repreendê-los aqui. Tenho uma ideia melhor, ela disse com um sorriso malicioso que me surpreendeu. Quando o anúncio do início da festa foi feito, nos dirigimos aos nossos assentos. O evento começou pontualmente e todos começaram a cantar o hino da empresa. Vi Sara e Marcos cantando também, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Depois do hino, houve apresentações de entretenimento, mágicos e comediantes que encheram o salão de risadas e aplausos. Quando o entretenimento terminou, o anfitrião subiu ao palco. A seguir, teremos um discurso do presidente e CEO, Sr. Lucas Silva, o anfitrião anunciou. Comecei a caminhar lentamente em direção ao palco. Podia sentir todos os olhos em mim. Mas, principalmente, podia sentir os olhos de Sara e Marcos. Subi as escadas do palco e me posicionei atrás do microfone, olhando para a multidão reunida. Expressei minha gratidão pela presença de todos e comecei a falar normalmente sobre a história da empresa e nosso crescimento. Todos ouviam atentamente. Exceto 2 pessoas. Sara e Marcos estavam boquiabertos, em choque total. Mesmo do palco eu podia ver seus lábios se movendo. Por quê? Por que ele está falando? Isso não pode ser verdade. Continuei falando normalmente. Agora prosseguiremos com a cerimônia de premiação para os funcionários excepcionais.
No entanto, antes disso tenho um anúncio importante a fazer. A sala ficou em silêncio absoluto. Um dos premiados, o diretor que foi designado para nossa filial no exterior, Marcos, será demitido de sua posição a partir de hoje. O silêncio foi substituído por murmúrios chocados. O anfitrião, confuso, se aproximou de mim. Qual é a justificativa para isso? Ele perguntou respeitosamente. Foi então que Sarah se levantou de repente e gritou: isso é mentira. Todos, esse homem era apenas um colega da minha escola. Ele é apenas um operário de fábrica. Por que ele estaria aí? Sim, isso deve ser algum tipo de brincadeira. Mas essa brincadeira é de muito mau gosto, Marcos adicionou, rindo descaradamente, ainda se recusando a aceitar a realidade. Os convidados na sala começaram a murmurar, envoltos em uma atmosfera tensa. Continuei falando calmamente. Sarah mencionou mais cedo que trabalhar em uma fábrica é insignificante. Ela também me disse para não falar mais com ela, temendo que minha insignificância a afetasse. Então o que digo? Sarah olhou para mim com raiva, as mãos nos quadris. Trabalho para esta empresa há 20 anos. Não posso continuar trabalhando com alguém que tem vergonha do nosso trabalho, do trabalho de todos nós aqui. Mas meu marido é um diretor de elite, de Harvard. Pare com essa farsa agora, Sarah gritou desesperada. Nesse momento, o diretor executivo Ricardo correu até o assento dos premiados, o rosto vermelho de raiva, e começou a gritar com Marcos. Ei, peça desculpas ao Sr. Silva agora. No entanto, Sarah e Marcos, ainda meio sorrindo nervosamente, se recusavam a acreditar. Qual é o problema, Ricardo? Devemos desculpas a um operário? Ele é apenas um trabalhador insignificante. Ricardo gritou de volta com a voz tremendo de fúria. Diga o nome da nossa empresa. Corporation Silvatech. Marcos respondeu automaticamente. Silva, oh, Marcos murmurou, de repente percebendo. O sangue drenou completamente do seu rosto. O nome dele é Lucas Silva. Pode ser que ele seja realmente o presidente da nossa empresa? Ao ouvir essas palavras, Sarah congelou completamente. Durante esse tempo, eu os observava em silêncio. Julgando que finalmente haviam entendido, falei novamente. Parece que vocês finalmente acreditam em mim. Marcos, com o rosto pálido como papel, estava tremendo e mal conseguia ficar de pé. Na verdade, Ana é filha de um grande fabricante de dispositivos semicondutores. A empresa que me aceitou como graduado do ensino fundamental era uma das fábricas do pai dela. Há 20 anos, a empresa era de médio porte. Mas desenvolvemos nosso primeiro produto proprietário, um micromedidor de última geração. Desde então, expandimos exponencialmente. Eu participei ativamente do desenvolvimento de produtos, resultando em vários sucessos comerciais. Graças a isso, fui promovido a diretor de desenvolvimento de hardware eletrônico. Foi lá que conheci Ana. Mesmo após nosso casamento, a família dela me aceitou calorosamente. Querendo retribuir, dediquei-me ao trabalho sem distração. Há 2 anos, quando o pai de Ana se aposentou, assumi como presidente. Entendendo finalmente a verdade, Marcos parecia prestes a desmoronar. Ricardo, desesperado, gritou. Você estava no exterior, então pode não ter conhecido diretamente, mas pelo menos deveria verificar as informações sobre a empresa para a qual trabalha. Marcos, ainda pálido, tentou gaguejar uma desculpa, mas Ricardo, com o rosto vermelho de raiva, continuou. Você está tão preso a ser um elitista de Harvard que nem conhece o rosto do nosso presidente. Estou envergonhado de ter recomendado alguém como você como funcionário excepcional. Ricardo então agarrou Marcos pelo colarinho e o arrastou até mim. Forçou Marcos a se ajoelhar e então juntou-se a ele. Peço desculpas profundamente pelo comportamento desrespeitoso do meu subordinado. Por favor, perdoe-nos. Estou tão arrependido pela minha ignorância. É indesculpável. Finalmente, Marcos se ajoelhou por conta própria, o rosto ficando vermelho, suando profusamente. Ana, que assistia a tudo, virou-se para mim. Lucas, o que você vai fazer agora que revelou a verdade para todos? Para evitar ser acusado de demissão unilateral? Sim, ele está demitido. Alguém que insulta uma pessoa que acabou de conhecer dessa forma definitivamente não se encaixa na nossa empresa. Respondi calmamente. Ao ouvir isso, Marcos ficou em silêncio, suando ainda mais. Ricardo rapidamente falou. Peço desculpas pelo meu julgamento errado. Não vou processá-lo por difamação, pois ele já pediu desculpas. Vamos demiti-lo e encerrar essa confusão. Ricardo pareceu suspirar de alívio, pensando que a situação estava resolvida. Mas a próxima voz veio de Sarah, que estava observando tudo em estado de choque. Com o rosto corado de raiva, ela gritou. Não me importo se você é o presidente ou o que for. Por que você age de forma tão arrogante? Furiosa e quase ofegante, Sarah foi recebida com minha resposta calma. Antes de criticar os outros, talvez você deva se preocupar com sua própria vida. Com seu marido demitido, você perderá sua renda e não poderá mais viver luxuosamente. Sarah, ao ouvir essas palavras, entendeu finalmente a gravidade da situação. Ficou imóvel, com os lábios tremendo. Ana olhou para ela e sussurrou para mim. Lucas, vamos mandar essas pessoas embora agora? Sim, você está certa.
É uma festa de aniversário especial, afinal, precisamos garantir que todos que vieram aproveitem. Instruí a segurança a escoltá-los para fora do local. Depois que eles saíram, a atmosfera do local foi renovada, e a festa foi concluída com grande sucesso. Marcos tentou repetidamente pedir desculpas nas semanas seguintes, mas ignorei todos os contatos. Ter um funcionário que menospreza os outros poderia eventualmente levar a sérios problemas no trabalho. Com Marcos demitido e sofrendo com enormes empréstimos que dependiam de seu salário, as coisas pioraram rapidamente para o casal. Sara, que sempre amou um estilo de vida extravagante e aparentemente nunca economizou, encontrou suas finanças em apuros em poucos meses. Incapazes de pagar os empréstimos, o casal teve que vender a casa e o carro, mudando-se para um apartamento simples e apertado. Marcos lutou para encontrar um novo emprego. Nenhuma empresa de prestígio queria contratar alguém demitido por insultar o presidente de sua própria empresa. Perdendo dinheiro e status, as brigas começaram em seu agora empobrecido lar. Eventualmente, eles se divorciaram e passaram a viver separados. Desesperado por qualquer emprego, Marcos finalmente encontrou trabalho como operário de fábrica, passando os dias em pé diante de uma esteira, montando máquinas em um processo repetitivo e exaustivo. A ironia não passou despercebida por ele. Agora ele entendia exatamente como era a vida que tanto havia desprezado. Enquanto isso, Sara tornou-se assunto entre antigos colegas por suas ações em relação a mim. Abandonada até por sua própria família, ela agora vive sozinha, lutando para pagar suas refeições diárias. Sua beleza, outrora tão valorizada e usada como arma de superioridade, desvaneceu-se rapidamente sob o estresse e a pobreza. Ela mal consegue se sustentar com trabalhos noturnos em lojas de conveniência, o tipo de trabalho que antes considerava indigno. Quanto a mim e Ana, continuamos vivendo felizes. O foco no desenvolvimento de funcionários excepcionais levou a um desempenho estável e crescente da empresa. Assim como a empresa me ajudou quando eu era jovem, agora viso cumprir as esperanças da nova geração. Aprimoramos os programas educacionais e sistemas de treinamento para os funcionários. Isso já levou à criação de vários produtos inovadores que revolucionaram nosso setor. Mas não é apenas produtos que nasceram. Ana e eu demos as boas-vindas a uma linda filha, Maria. A família de Ana está exultante e a adora incondicionalmente. Estou tão feliz por ter te conhecido. Estou realmente feliz, disse a Ana certa noite enquanto observávamos Maria dormir. Eu também, ela respondeu sorrindo. Quando me formei no ensino fundamental, pensei que minha vida estava acabada. Mas ao nunca desistir do meu potencial e buscar incansavelmente um caminho, fui ajudado por muitos, e agora levo uma vida tão feliz. Quero continuar a entregar produtos que tornem o mundo um lugar melhor, como forma de retribuição. Com essa determinação no coração, sorri para minha preciosa família, sabendo que havia transformado não apenas minha vida, mas também criado oportunidades para que outros fizessem o mesmo. A vingança mais doce não foi ver Sara e Marcos caírem. Foi provar que competência, ética e trabalho duro sempre vencem a arrogância e o desrespeito. Foi mostrar que não se brinca com a dignidade das pessoas. Foi construir algo genuíno e bem-sucedido enquanto eles perdiam tudo por causa da própria soberba. E essa é minha história. A história de como um operário de fábrica humilhado se tornou presidente e deu a lição mais importante da vida para aqueles que acreditavam que podiam pisar nos outros sem consequências. Nunca subestimem alguém. Vocês nunca sabem quem aquela pessoa pode se tornar.